Z é apresentado por Zenvia, plataforma de experiência do cliente que empodera empresas. Oi pessoal, eu sou o Rafa, tá começando mais um Pode Z, o seu bate-papo de experiência do cliente aqui com a Zenvia, e eu tô com ela novamente, Letícia D'Angelo. E aí, meu querido, sempre muito bom estar aqui pra gente falar sobre experiência de cliente. É sempre muito rico esse espaço que a gente abre para poder falar. E fez tanto sucesso um programa que a gente fez aí, recente, que Agora nós estamos parte 2. na parte 2. Viu só? Estamos aqui hoje recebendo a Gisele Paula. Olá, pessoal! Bem-vinda de novo! Uma honra estar aqui de novo! Que coisa boa, Gi! Seja muito bem-vinda novamente. Fez muito sucesso, a gente falou aqui no Dia Internacional das Mulheres e hoje estamos aqui para falar um pouco mais sobre o cliente feliz, como fazer essa relação de felicidade entre marcas e clientes. É sempre muito, muito bom ter você aqui. Bora, e agora que a gente tá engatado, a gente vai falar um pouco mais, hein? Olha, eu acho que chega uma série aí, né? Acho que a gente pode fazer que nem a série, né? Com vários vídeos. Eu gosto disso, streaming. Boa. Vamos. Gi, eu vou começar o nosso bate-papo aqui. Você que é CEO do Instituto Cliente Feliz e cofundadora do Reclame Aqui. O que é esse conceito de felicidade do cliente? Consegue explicar pra gente? As pessoas sempre me perguntam, né? O que é que deixa o cliente mais feliz? E eu costumo dizer que o que deixa o cliente mais feliz é entregar para ele aquilo que ele precisa e proporcionar para ele aquilo que ele não espera. Mas, na prática, o que é fazermos isso, né? Quando um cliente entra em contato com uma empresa, ou compra um produto ou um serviço, ele está buscando solucionar um problema, resolver uma dor, ou almeja, ou ele tem desejo de ter algo, alcançar algo. Então, ou é desejo ou é dor. Então, quando você trabalha para entregar, tratar essa dor, esse desejo, você está atendendo às expectativas dele. Porém, para ir além, entregar mais do que ele do que ele pediu, é você entregar um pouco mais do que é a expectativa dele, que é superar as expectativas. Então, eu costumo dizer assim, entrega 1% a mais, né? E aí você vai ter a entrega do que foi prometido e proporcionar aquilo que não foi esperado, que é o efeito surpresa. Então, a felicidade do cliente, ela está muito em volta disso, né? Entregar o que foi prometido. Entregou, cumpriu com o que prometeu, aí você entrega uma cerejinha do bolo e esse cliente vai ficar muito mais satisfeito. Mas essa conta não é tão simples assim, né? Porque quando a gente fala de expectativa, a primeira pergunta é, que expectativa é? Então, se você não vai buscar informação para entender qual é a expectativa, como você vai deixar esse cliente mais feliz? Exatamente. Não dá para ser no escuro. Não dá para ser só com a balinha ou com um cheirinho que tem gente que coloca no estabelecimento. Tudo isso é importante. Mas se você não entender o que está por trás da necessidade dele, você não consegue ir além. E aí passa muito por uma personalização, por conhecer de fato o cliente, né? Eu acho que eu já ouvi você falando, muitas pessoas que vieram aqui no Pode Dizer também falam sobre efetivamente a gente conhecer quem é o nosso cliente e o que ele quer. Eu acho que isso também consegue promover entre nós uma relação marca e cliente de mais fluidez, porque eu exatamente sei o que o meu público espera. Você acha que passa por isso, o caminho do cliente feliz tem uma relação com o conhecimento profundo do meu cliente? Cada vez mais é entender o comportamento do cliente. Mas tem uma coisa que a gente busca intensificar cada vez mais quando a gente fala de experiência, é entender o comportamento do cliente e transformar o que nós coletamos de feedback, insights dele, em oportunidades para um negócio. Eu estive no começo do ano em um evento nos Estados Unidos que tinham 10 mil pessoas. Esse evento tinha um único objetivo: como transformar feedbacks dos clientes em insights para o negócio. Cara, tinha 10 mil pessoas do mundo inteiro querendo saber isso. Elas não estavam lá querendo saber como melhorar o NPS. Não era isso. Não era esse o objetivo. Era como é que eu pego o que está na mente do meu cliente, na cabeça dele, extraio isso, decodifico isso no meu negócio e imputo isso como uma oportunidade para trazer mais soluções que vão atender aquilo que ele está pensando.
né? O Steve Jobs, ele falava muito sobre isso, né? Que você tem que entender tão bem o seu cliente a ponto de não precisar perguntar para ele aquilo que ele precisa. E parece até muito complexo de fazer isso, mas quando você começa a criar rituais para ouvir o cliente, você está muito próximo dele, você está sentindo ele. Não à toa que a gente não larga o cabeleireiro, a manicure, o dentista, porque eles entenderam tão bem o nosso comportamento. Você está na mesa do dentista, na cadeira, né, do dentista. Você piscou um pouquinho e fala, tá doendo? Ai, dá até calafrio. Ele já entendeu o seu comportamento. Você chega lá no salão de beleza, a moça fala, tá triste hoje, né? O que aconteceu? Já entendeu, né, o teu comportamento. Então, o nosso desafio, quando a gente traz isso para grandes negócios, é usar soluções, ferramentas que vão nos ajudar a extrair isso em massa do cliente. Porque você não vai ter mais 1 a 1. Mas ouvindo você falar, eu acho que é bem importante esse ponto, porque muitas vezes a gente trata como número, né? O NPS foi tanto, não sei o que foi tanto, números, e números são frios. E cliente é gente, né? Cliente tem sentimento. Então, esses exemplos que você trouxe do cabeleireiro, do dentista, eles são bons porque eles nos ajudam a perceber um pouquinho assim, tá, eu tô te vendo, eu tô vendo o que você tá sentindo ali, né? Não é sobre isso? Você não é um número, né? E é muito difícil você achar que vai entender o cliente por um número. Aí esse cliente é neutro. Esse cliente é neutro, ele é o quê? O que é o neutro? O que é neutro? O que é neutro? Então, neutro, já que ele é neutro, eu vou deixar ele lá, porque ele é neutro, não fala nada, não fala nem bem, nem mal, deixa. Não, é muito mais, né, que isso, muito mais que um NPS, é muito mais que você coletar um ou outro indicador, é você querer, de fato, ser obcecado em tentar compreender mais o perfil do cliente, né? Vou dar um exemplo. Tem um dos nossos clientes que nós começamos um trabalho muito bacana, criamos uma central de fãs, um trabalho bem diferente que foi construído lá. E chegou um momento da gente olhar para os clientes que eram fãs, que eram promotores da marca, entender como é que a gente criava um programa de recompensa para eles recomendarem mais a marca e ganharem por isso. Um programa de indicação. O cliente participando do negócio, né? O cliente participando do negócio. Só que daí, a gente pensou várias coisas, né? O que o cliente pode ganhar de recompensa por indicar a marca? Só que nós paramos e falamos assim, não, peraí. Quem tem que falar o que quer ganhar de recompensa é o cliente. Então, vamos perguntar para ele. E aí, o time foi visitar esses clientes nas casas deles para perguntar como é que estava o processo, estava gostando do produto, estava feliz, estava... Não, muito feliz com o produto, mostrou como é que estava instalado na casa dele. E no final, olha, a gente está com um programa assim, assim, assado, a gente queria saber de você, o que você gostaria, o que seria legal você receber de recompensa por recomendar a nossa marca para outras pessoas? Ele falou, nada. Olha só. Como assim tá? Eu não quero receber nada, porque eu já recomendo vocês, não preciso ganhar nada, eu já faço isso. Mas aí a gente chegou um pouquinho mais, né? Mas se a gente fizer um programa mesmo, que você, né, tem alguma gamificação ali, ele falou, talvez um atendimento prioritário, que vocês me atendam mais rápido, algo nesse sentido, mas nada mais que isso. Então, se fosse depender só das nossas ideias mirabolantes, a gente ia criar programa, gamificação, pontuação, e bônus, e desconto, e não sei mais o quê, que para o cliente não fazia sentido nenhum. E tem clientes até que se sentem meio assim incomodados, né? Eu vou ganhar para poder indicar. Eu já indico, né? Se é uma coisa que eu gosto, fez bem para mim, eu vou indicar para o outro. E tem tudo a ver com felicidade, né? Quando a gente tá feliz, a gente não quer mais nada. É suficiente. Não é sobre né? isso? Tá ótimo, tá bom assim, Tô já feliz. indico vocês. Eu já falo sobre isso. Organicamente, né? Só que tem casos e casos. Essa mesma situação se aplica a outras empresas? Não sabemos. A gente tem que checar. Esse meu cliente, como ele está, qual é a temperatura, como ele está, né, em relação à minha empresa. Tem negócios que funcionam muito bem uma gamificação, mas em outros não. O perfil do cliente, né, a necessidade do cliente. Então, enfim, resumindo aqui essa etapa, é essencial a gente ter essa busca incansável por entender o que o cliente está pensando e sentindo. E ouvindo você falar, eu tenho lido muito no mercado um movimento de aproximação entre neurociência e comportamento com experiência do cliente.
a gente entendendo o comportamento humano para traduzir isso dentro da nossa jornada junto com os clientes, né? Então, fantástico você falar sobre isso. A gente fala muito sobre experiência aqui no Pode Dizer. A gente fala muito sobre como fazer o cliente feliz, como cases de sucesso. A gente entrevista, até o privilégio de falar com muita gente boa do mercado. Mas eu queria perguntar especialmente para você o que não fazer. Assim, eu sei que não é uma receita de bolo e eu sei que quando a gente está falando sobre isso, estamos falando sobre segmentos e propósito, passa por muita coisa. Mas para quem está nos ouvindo, eu queria que você desse dicas do que não fazer. Se eu não tenho um programa de CX tão bem estruturado, se eu ainda não conheço tantos fundamentos, mas o que eu preciso fazer e o que eu não posso fazer de forma alguma? O que eu acho que não deve ser feito é replicar receitas de bolo. Legal. Porque as receitas, elas não funcionam. A verdade é essa, porque cada empresa ela tem um grau de maturidade. Então, se eu pego o que funcionou na sua empresa e falo, eu vou modelar isso daqui, vou aplicar exatamente a mesma coisa lá na minha. Não necessariamente vai funcionar, porque não sabemos, são culturas diferentes, pessoas diferentes, contextos diferentes e maturidade em relação ao tema muito diferente pode ser. Então, importante que a gente não olhe para o mercado como receita de bolo das referências, e sim como inspirações, ideias, insights, e que eu tenho que analisar se isso vai fazer sentido para mim ou não, né? Por exemplo, há muito se fala no mercado sobre programa de embaixadores de CX. Para começar um processo de CX na empresa, comece pelo programa de embaixadores. Não necessariamente. Tem empresa que é isso, tem empresa que não é. Tem empresa que está num grau de maturidade tão aquém de um programa de embaixadores que, se você implementa um programa de embaixadores, vira o caos dentro da empresa. Eu já vivi isso, né? E eu falo das minhas experiências. Exato. Então, a melhor forma de você começar um programa de CX é trabalhando qual é o grau de maturidade dessa empresa, para eu saber que remédio eu aplico. Eu meço a febre, faço um diagnóstico para depois saber que ferramentas de CX eu posso usar aqui que vai funcionar, né? E muitas vezes muda totalmente o modelo tradicional de implementação por conta da maturidade da empresa. Então, o que não fazer? Pegar a receitinha de bolo e sair aplicando. Aplica aquilo que vai fazer sentido para o seu negócio, para a sua empresa. E aí, falando sobre isso, né, me veio muito à mente uma crença que nós temos aqui na Zenvia, tanto para os nossos colaboradores quanto para os nossos clientes, que é o mergulho fundo. Uhum. Eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando. Mergulhe fundo na jornada do cliente, para então você estabelecer um processo que faça sentido, que é justamente totalmente fora de seguir a receitinha de bolo. Mas mais do que isso, Lê, além de mergulhar na jornada do cliente, é mergulhar dentro de si mesmo, né? Porque se você não se conhece como organização, se você não sabe quais são os seus potenciais ali, como é que você vai ajudar o seu cliente? Tem uma máxima, né, que toda vez que uma empresa me procura, eu falo assim, mas como está a questão da cultura, a centralidade do cliente dentro da empresa? 100% delas falam assim, não, a gente é super centrado no cliente. 100%. E aí, no momento que nós vamos fazer o diagnóstico, na maior parte das vezes há gaps em relação à cultura. Então, a forma como a gente acha não necessariamente é o que é. Por isso que você tem que fazer aferições, né? Usar metodologias para medir temperatura, tanto do cliente como da empresa. Aí, de novo, voltando, quem não assistiu, assista o programa que a gente fez no Dia das Mulheres, que a gente falou sobre o fluxo da negação, né? A gente falou, todas as empresas já acham que o cliente está no centro. Então, tem uma dificuldade de se reconhecer ainda como uma instituição que não tem. Você vive muito isso? Imagino que a gente vive no seu convívio. muito isso, e dentro dos nossos programas, a gente precisou ter uma pessoa que só cuida dos relacionamentos e a emoção. Olha só. Então, a gente tem um especialista dentro do nosso time, que é um especialista em empatia. Ele é formado nesse assunto. Que legal. Foi estudar fora do Brasil, se tornou um especialista em empatia. E dentro de um programa de CX ou de sucesso do cliente, ou até mesmo de atendimento, quando a gente começa a medir essa temperatura e vê que há discrepâncias,
e que por muitas vezes passa pelos relacionamentos internos, ele entra com uma estratégia para que esses relacionamentos se harmonizem. Porque só se constrói uma nova estratégia num ambiente de confiança. Num ambiente inseguro, onde as pessoas não se conversam, onde não há comunicação, onde um está querendo passar por cima do outro, não se sustenta nenhuma estratégia, nem de CX, nem de nada. Né? Então, a gente precisa trabalhar os relacionamentos. Eu tô encantada com essa função, já quero conhecer. Você não quer não, Rafa? Me apresenta, por já favor. Vamos trazer no podcast para falar sobre empatia do cliente. Eu vou falar pra empatia vocês. dentro do processo de experiência do cliente. É fundamental. Fantástico isso. É fundamental. E aí a gente mede ali, né? E cria um mapa de stakeholders e a gente começa a posicionar os stakeholders da empresa. Então, aqueles que estão muito distante dessa cultura ou do engajamento com o projeto, ele vem e vai atuando no paralelo. O projeto segue, né, com o processo, com tudo que precisa ser feito das etapas, mas ele vai caminhando no paralelo. Então, com os relacionamentos, a gente faz um trabalho que se chama de sonho comum, que reúne todas as lideranças para ter uma visão única de cliente. E assim vai indo, né? Então, você tem que fazer um trabalho de desconstrução, muitas vezes, para eliminar esses silos, ou pelo menos diminuir o tamanho desses muros que existem entre as áreas, para a gente começar a construir essa estratégia. E ouvindo você falar, assim, até do especialista de empatia, né, que eu já quero conhecer, inclusive, a gente fala muito sobre... A experiência do cliente, ela está muito atrelada a emoções, né? É a minha percepção como cliente em relação ao que você me entrega como empresa, Perfeito. né? E aí é tão vital ter essa pessoa que consegue analisar as emoções das pessoas, né? Tanto para o cliente como internamente. Inclusive, tem um episódio de que a gente fala sobre cultura interna que é super legal, então corre lá para dar uma olhadinha. Mas assim, ter esse trabalho feito, ele é essencial para a gente poder entregar de fato a experiência do cliente, a felicidade para o cliente, né? E é interessante que esse é um caminho que, assim, quanto mais você mergulha nele, mais você sente que você não aprendeu nada ainda sobre ele. Porque a ciência do comportamento humano, ela é infinita. Então, quanto mais você busca entender por que o cliente olhou para aquele lado e não olhou para aquele, por que o cliente clicou na direita e não na esquerda, por que o cliente, a gente fez todo esse caminho para o cliente seguir aqui, ele seguiu para lá. Por que ele seguiu para lá? Quando você começa a se aprofundar nisso, você vê que não tem... E quanto mais você descobre informações, mais você quer buscar informações sobre isso, né? Então, por exemplo, a emoção da raiva, né? A emoção da raiva, ela começa quando? Num incômodo. Então, o cliente entrou em contato, recebeu uma resposta que ele não gostou. Ele ficou incomodado. Ele faz aquela cara assim, né? Não gostei, mas segue a vida. Aí ele vai tentar de novo. Ou ele vai num outro episódio, num outro momento, pedir mais alguma coisa e aquilo é negado. Esse incômodo, quando ele vai aumentando de tamanho, a emoção já é a emoção da raiva, só que manifestada em temperaturas diferentes. Se esse incômodo ele não é estancado, essa raiva ela pode ir aumentando de tamanho. Quanto maior a escala da raiva, maior a reação que esse cliente pode ter. Então, chega um momento que o cliente tem a fúria, que é aquele cliente que entra no estabelecimento e quebra tudo. Não que isso seja algo tolerável, né? Sabemos disso, que ninguém aqui está apoiando a violência, mas para a gente entender... Né? Exatamente. Como é que eu posso evitar que essa escala da raiva, ela tome maior proporção? Trabalhando no incômodo. Então, o cliente incomodou se eu faço já uma aplicação de uma pesquisa, se eu tento contornar de outra forma, se eu crio uma opção B, na forma de falar. Então, eu vi que o cliente vai desligar insatisfeito comigo. Ele não está feliz, ele está incomodado. Eu tenho que criar uma outra solução, tenho que criar um plano B, nem que seja para outra pessoa entrar em contato e falar a mesma coisa. Né? E é muito interessante isso. Eu lido com enterprises, então com clientes com nível de exigência alto, e geralmente esse vetor tem muito a ver, Rafa, com o impacto, que é o que a Gi falou. E geralmente as emoções estão balizadas no impacto. Quando é positivo, festa, cliente feliz, a gente tem
assim, uma relação... na maioria do tempo, a gente tem uma relação muito boa. Mas quando algo impacta ele, quando algo gera uma experiência para ele, sobe muito rápido para essa escala da fúria. Porque eu estou falando de impacto, de expectativas que não foram atendidas. Então, o caminho do cliente feliz também não é um caminho retilíneo, né? Não. Ele vai passar por vales ali e picos, mas ele tem que ter uma tendência à estabilidade. E essa relação ela vai se tornando mais fortalecida quando você passa pelos altos e baixos. Então, na fase do problema, você foi lá e deu apoio, ajudou, teve com ele, mesmo que foi difícil naquele momento, não tinha todas as respostas, mas você teve com ele, ele vai valorizar isso no momento da celebração. Vai passar um filme na cabeça dele e falar, nossa, naquele momento a gente teve dificuldade, mas ela esteve lá junto comigo, né? Eu tenho que agradecer pela paciência dela, né? Ela ouviu tudo que eu tinha para falar no momento que eu estava brava. Então, principalmente no B2B, a gente tem que entender que não é o CNPJ que compra da gente, é o CPF. Quem assina é o CPF, não é o CNPJ, é uma pessoa que vai lá assinar. Né? A empresa é uma instituição composta de pessoas. Então, nunca se vende no B2B para uma empresa, você vende para pessoas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um time comercial que nós vendemos para as maiores empresas do Brasil. E todas as vendas, elas foram feitas à base do relacionamento. Então, eu conhecer quem é a Lu, quem é ela, o que ela gosta, acompanhar os desafios dela e sempre entregando mais do que ela estava me pedindo para o problema atual dela. Então, todas as vendas que o meu time já fez foram assim, vamos primeiro nos tornar interessados no problema do cliente para depois ele achar que a gente pode resolver o problema dele. Perfeita colocação. E quando você fala, fica claro, fica evidente para mim que quando a gente fala de experiência do cliente, a gente fala de entender pessoas. No final do dia é sobre isso. E o quanto que é importante a gente ter o cuidado em todos os pontos da jornada do cliente. Porque às vezes o que acontece, fala assim, não, o cliente fidelizou, ele tá conosco aqui, já ganhei ele, tá tudo certo. Mas não, né? Se eu vacilo em uma ponta, pode ruir aquele relacionamento, né? E é por isso que eu sempre falo o seguinte, que o maior problema que as empresas têm hoje para não oferecerem uma experiência incrível para os clientes, porque hoje 8 de cada 10 clientes dizem que a experiência que eles recebem não é satisfatória. Então, o maior problema que as empresas enfrentam hoje para não oferecerem aquela experiência que até elas mesmas gostariam que o cliente delas tivesse, são as caixinhas. As caixinhas são os departamentos. O cliente vê a empresa como uma coisa só. Exato. Só que as empresas se veem dentro das organizações em caixinhas. Então, tem a caixinha do marketing, do comercial, do atendimento, do sucesso do cliente, da tecnologia. E aí, cada um cuida da sua caixinha para que ela seja o melhor possível. Só que o desempenho das caixinhas não são lineares, não são iguais. Então, a experiência do cliente ela vai sendo variável quando sai de uma caixinha e vai para outra. Ao passo que se a gente deixar de se enxergar dentro das empresas como caixinhas, e sim como grupos de trabalho que atuam por um objetivo para o cliente, a gente começa a trabalhar em jornada. Então, se eu pensar assim, eu preciso trabalhar em conjunto com o marketing, com o comercial e com o CS, para que essa jornada aqui de passada de bastão seja incrível para o cliente, o onboard dele seja maravilhoso. Eu deixo de pensar como caixinha e penso como jornada. Esse fator é muito interessante, porque para nós que estamos na linha de frente, em contato com o cliente, nós recebemos a temperatura. Nós recebemos como o cliente está se sentindo, o sentimento do cliente. E temos um papel de traduzir isso dentro da empresa para que todo mundo entenda. Mas é um desafio deixar a relação com o cliente no modo flat, para que isso evolua negócios, para que isso evolua uma parceria de longo prazo, principalmente falando de B2B. E é muito interessante ouvir a Gisele, porque como
como parte, né, de CS, de CX, eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas estão enxergando departamentalizado, mas o cliente tipo, é Zenvia, é Google, enfim, é a marca que for. Ele me enxerga Zenvia, ele não me enxerga CS. Certa vez, eu vou contar uma história pra vocês. A gente tem tempo ainda? Temos mais um tempinho. Tá bom. Vou contar uma história aqui que reflete exatamente isso que você trouxe. Certa vez, a gente estava lá com um cliente que ele consumia uma solução nossa, uma aplicação, e ele gerava nessa aplicação 127 relatórios todos os dias de manhã. Olha só. Aí a gente olhou pro lado e falou, não é possível que um cliente consegue gerar 127 relatórios todos os dias e analisar esses 127 relatórios. Deve ter alguma coisa errada. E começou a impactar porque começou a impactar na performance do sistema. E aí a área de tecnologia chegou para mim e falou, Gisele, encontramos uma solução. Ótimo, qual é a solução? Com a mentalidade do contexto que eles têm de tecnologia. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos limitar a quantidade de relatórios que as empresas geram todos os dias de manhã. Solução ótima. E convictos disso. Eu falei, é uma boa ideia. Mas e se a gente for perguntar para esse cliente por que ele está gerando desumanamente 127 relatórios para saber se tem uma outra forma de a gente ajudar esse cliente? Porque ele deve estar gastando muito tempo para isso. E aí foi o que foi feito. O sucesso do cliente entrou em contato com esse cliente. E aí, quando eles entenderam por que o cliente estava gerando, ele gerava tudo isso para, no final, concatenar tudo num Excel e ter uma planilha. Só que essa uma planilha que ele precisava tinha um relatório no sistema que gerava tudo isso para ele. Olha só. Então, ou seja, ele estava fazendo uma uso automação, errado exato. O que ele precisava era de uma automação para dar uma visão de negócio. Então, se a gente não tivesse feito o contato, né, teria limitado, achando que teria resolvido o problema e o cliente poderia ficar mais satisfeito e gerar insatisfação em outros clientes também. E isso é fazer o cliente feliz, é você entender a dor, o motivo, o objetivo. Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, sempre pense em como deixar o cliente feliz ouvindo as suas dores e trazendo, né, para dentro das suas áreas e tudo mais, dos seus projetos, o cliente no centro para que ele seja realmente respeitado e suas dores sejam... E às vezes deixar o cliente feliz é deixar ele ir embora. Sim. Porque às vezes o cliente entra, né, para dentro de um negócio, de uma solução, mas com uma expectativa de que vai solucionar uma dor dele que a solução não vai resolver. Então, você tenta fazer puxadinho aqui, né? O CS vai tentando contornar ao máximo. Vamos tentar arrumar aqui para o cliente. Gente, vamos tentar aplicar isso daqui para ver se melhora. E aí, o cliente não fica feliz. Ele continua insatisfeito. Você faz incansavelmente e ele continua insatisfeito. Assim como nas relações, né? Melhor deixar ir embora. Então, se não está feliz. Eu já fiz isso e funcionou muito bem. Eu cheguei para o cliente e falei, olha, a gente casou errado. Então, eu quero te pedir desculpas. A gente casou achando que ia te oferecer uma solução para a sua necessidade e a sua necessidade é outra. A gente está indo para A, você está indo para B. Então, o melhor caminho é a gente encerrar por aqui, a gente vai te apoiar nessa transição e tudo mais. Esse cliente se tornou o maior indicador da nossa solução. Olha só. Baita aprendizado. E com esse case a gente encerra o episódio de hoje do Pode Dizer. Mas já! Gisele, a coisa passa Deus rápido aqui. Passa rápido. Queremos agradecer de novo a sua participação. Muito Obrigada. obrigado por estar aqui com a gente. Gi, baita aula, sempre muito bom te ouvir. Ficaria aqui horas ouvindo você falando sobre as suas vivências. E quero agradecer você mais uma vez. Segue a Gisele, segue o Pode Dizer, segue os nossos episódios, compartilha, curta. E fique ligadinho que a gente tem muito conteúdo para falar sobre a experiência do cliente. Até logo! Mais. Este foi mais um Pode Dizer, o seu bate-papo sobre a experiência do cliente com a Zenvia. Para saber mais, acesse as nossas redes sociais.